Filmes que mudaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e mais uma vez eu venho comentar 3 filmes que mudaram a minha vida. Lembrando que não é mudar de vida naquele sentido de, sei lá, me transformou completamente, larguei as drogas, essas coisas. Não é esse tipo de mudança de vida. É mudar minha perspectiva em relação a alguns aspectos ou alguma passagem de um filme que me trouxe alguma aprendizagem para eu sempre retomar ela, sempre ficar pensando nessa passagem, que me fez rever alguns aspectos, enfim, passagens, filmes ou passagens de filmes como um todo ou passagens de filmes que foram muito significativos para mim. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Kiwi do Mundo. Curta este vídeo, porque eu sei que vocês gostam muito, né, das minhas preferências, não minhas, Carmen, preferências de modo geral, quando a gente fala o que é favorito, os melhores, os tops da vida, vocês costumam curtir. Também peço para você ver as opções de membros do canal. A gente tem 2 opções para membros. Conteúdo novo toda semana sobre teoria literária e cultura de modo geral. Dê uma olhadinha no box de informações. O primeiro filme que eu quero citar é um filme muito antigo, do Woody Allen, que chama A Rosa Púrpura do Cairo. Eu acho esse nome lindo. E o filme é muito bonito também. Tem umas passagens muito bonitas. Tem uma cena que não sai da minha cabeça, eu sempre lembro dela. Um filme se referência pra mim em alguns aspectos. É a história de uma dona de casa que não tinha uma vida boa, uma vida ruim. O marido não a tratava de uma maneira respeitosa, enfim. Aquela dona de casa frustrada, como muitas que a gente conhece, né? E aí ela ia sempre à tarde ao cinema. O cinema à tarde costuma ser vazio, ela ia ao cinema. O cinema, para ela, não é como para a maioria de nós, né? Que cultura, sim, mas para entretenimento. Tinha a função de tirá-la, pelo menos por alguns minutos, algumas horas, daquela vida ruim que ela levava. Então ela se projetava nos filmes que via. E cinema é fabuloso por conta disso, né? Tem a projeção já, né? Tem os próprios recursos cinematográficos já remetem a essa projeção. E assim ela ia levando a vida. Até que uma vez ela vai à tarde ver lá um filme e aí o ator sai da tela, começa a falar com ela. Ele sai da tela e começa a interagir com ela. Então, assim, aquilo que era uma fantasia, uma ficção, começa a fazer parte da vida dela. E esse é um filme que sempre me lembra de como é importante a gente sonhar, fantasiar. Não é raro a gente ver gente criticando, né, quem vive no mundo da fantasia, não sei o que, como se uma pessoa que precisa dessas projeções, e eu acho que todo mundo precisa, que precisa de arte na vida, que precisa de ficção na vida, é como se ela fosse uma pessoa sem condições de viver na realidade, como se ela precisasse de muletas, como se ela fosse insuficiente, como se ela não levasse a vida a sério, ou como se, enfim, qualquer outra coisa. O lúdico, o fantasioso, a ficção, isso é importante para a vida. Até mesmo para a gente aguentar. No caso dela, era para aguentar a vida que ela vivia. Os mais idealistas podem pensar, mas por que ela levava a vida daquela maneira? Por que ela não dava? Bom, cada um tem suas circunstâncias, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Quem sabe de si é a própria pessoa que vive. Opinar sobre a vida alheia, tomar decisões, ser moralista é fácil, né? Mas não é fácil viver a vida que a gente vive. Porque quando a gente tem opções, e às vezes essa falta de opção não é falta de opção concreta. Às vezes você se percebe sem opção porque você não tem força emocional para fazer o que outra pessoa no seu lugar faria de maneira tranquila. E isso é válido também. Então, o que este filme me ensina, que me faz refletir, é sobre essa necessidade que a gente tem do ficcional, do lúdico, da arte e de tudo mais. Porque a vida real é insuficiente. A vida real é insuficiente. É insuficiente para nos deixar sãos, pelo menos. Disso eu tenho certeza. Segundo filme é outro filme lindo, Bagdá Café. Este filme eu tinha começado a ver há muito
tempo, há muitos anos, e não tinha concluído, não tinha assistido todo. E aí, agora, durante a pandemia, eu assisti ele todo, e que beleza de filme. Desde que eu havia começado a assistir, mas não finalizei, eu sempre lembrava, ele era uma referência pra mim, pra esse aspecto que eu vou comentar com vocês. É a história de uma mulher, acho que é alemã, que vai lá para os Estados Unidos. Ela vai lá para uma cidade do oeste lá, uma cidade muito seca, assim, sabe? Muito quente, tipo Novo México, Texas, alguma coisa assim. E ela para nesses cafés, tipo de beira de estrada, sabe aqueles isolados, assim, que parece que não tem mais nada? Parece uma loja de conveniência no meio do nada, assim. Ela para lá, ela acho que brigou com o marido e ia se separar, enfim. Ela para lá sozinha e ela chega num contexto, assim, conflituoso, uma desestrutura de família e tal. E ela lá, gringa, aquela mulher bem branca, naquele sol, naquele calor, passando por essa situação também, né, pessoal, que não era fácil. Acho que brigou, separou do marido, assim, em outro país, e tava ali de passagem, enfim. E ela acaba vivenciando ali os conflitos daquele lugar. Então, assim, lugar tudo normal, a dona totalmente parece desequilibrada, que briga com o filho, que tem neto, enfim, ela tem um neto, e famílias desestruturadas, são agressivos, aí o lugar para ela ficar é um café, mas assim, que hospeda, com isso tudo bagunçado, enfim, o caos. E ela, nessa situação que não parece muito harmoniosa, ela plena, assim, serena, ela começa a dar vida e leveza para aquele ambiente. Ela começa a ajudar, mesmo se comunicando mal, mas ela tem uma sensibilidade e uma facilidade em lidar com aqueles problemas, como se para ela aquilo tudo fosse um problema pequeno, como se não fosse nada difícil de ser resolvido. Ela é um tipo de pessoa raro de a gente ver, uma pessoa que traz leveza para os ambientes, uma pessoa que concilia tudo, uma pessoa que harmoniza, que deixa conflitos, que faz os conflitos parecerem irrelevantes, porque tem algo maior, que é melhor e mais importante, que precisa ser valorizado. Aquele conflito não pode, e aquele conflito é muito pequeno, perto da grandiosidade de uma outra coisa que é maior e melhor. Enfim, numa situação em que qualquer outra pessoa fugiria, ela fica em relação em que daria briga, né? Ela com outra pessoa, porque não é bem tratada e tal, ela contemporiza, vai fazer uma diferença para aquele espaço e para aquelas pessoas de uma maneira que eu jamais conseguiria, eu acho. Parece aquelas pessoas anjos, sabe? Que transformam os lugares e as pessoas. Né? E o último filme que eu quero citar é Casa Nova e a Revolução. Um filme do Ettore Scola com Marcello Mastroianni, não lembro mais quem. É um filme que eu vi há muito tempo, acho que a primeira vez que eu vi esse filme já tem mais de 20 anos. E agora, com o resultado das nossas eleições presidenciais, eu lembrei dele novamente. E trata o quê? Da Revolução Francesa. Então a gente tem o Giacomo Casanova, que é o Marcello Mastroianni. Eu não vou lembrar de detalhes, porque já assisti faz tempo. Mas o contexto da Revolução Francesa, o Giacomo Casanova e algumas outras pessoas, poucas pessoas, estão numa carruagem durante a Revolução Francesa. E aí o que é legal, que naquela carruagem pequena tem um representante de cada classe da Revolução, e eles começam a discutir a Revolução. Tem uma senhora da nobreza que precisa chegar até algum lugar, enfim. Só sei que eles vão conversando, falando sobre a Revolução até chegar em um determinado lugar que ela tem que chegar e tal. O rei já foi deposto, né, o Luís VI e tal, e mais pro fim ela chega lá nesse lugar. Pelo que eu me lembro, não é a situação em que o rei já tinha sido decapitado ainda, mas ele já tinha sido aprisionado e tal, e não havia mais monarquia na França naquele momento. Mas ela chega onde tinha que chegar, e ela pega lá as roupas do rei, coloca numa espécie de manequim, aí tem um holofote assim, bem, né, nas roupas lá, e ela faz uma reverência. A parte que mais me toca e a parte que eu quero comentar com vocês é essa. Ou seja, não é a pessoa que está ali que faz a diferença. Não é a pessoa que está ali que é importante. Não é a pessoa que está ocupando, no caso ali, aquelas roupas, né, usando as roupas, no nosso caso, pra gente pensar na nossa realidade, não é a pessoa que está ocupando o cargo que é importante, e sim o cargo. O título, não importa quem ocupa. É isso que as pessoas valorizam, respeitam, ou se vendem, ou alguma coisa. É pelo cargo, não é pela pessoa, não é uma fidelidade ao sujeito.
Na verdade, é sempre uma manutenção do status quo em relação ao cargo. Ou a manutenção, ou venda de favores, ou respeito, ou admiração, ou seja o que for. É ao cargo, é ao título, não é a pessoa, não é a relação entre sujeitos. São relações políticas pautadas por interesses. Sempre lembro deste filme por conta dessa situação especialmente. Mas é um filme que eu preciso rever até, porque eu tenho certeza que tem outras passagens ali que são interessantes. É que eu não me lembro de detalhes. Obrigada, beijo.